Nesse vídeo eu quero incentivar você a usar mais cor dentro da sua cozinha. Então quero convidar você a assistir esse vídeo até o final e a vir comigo. A cozinha é o coração da casa e nos tempos atuais ela se demonstrou ser muito mais do que isso. Não só um lugar para se cozinhar, mas também para receber a família, os amigos, para integrar as pessoas que estão à nossa volta. E o que eu tenho percebido, né, que com esse aumento das cozinhas abertas ou cozinhas americanas, essa gourmetização da cozinha é algo cada vez mais comum. As tradicionais cozinhas gourmet, que às vezes são as próprias cozinhas das casas, outras vezes são cozinhas específicas separadas dessa cozinha principal. Mas o que mais interessa aqui nesse vídeo é a forma como a cozinha foi evoluindo ao longo dos tempos, em que alguns anos atrás ela era inteira branca. Não sei se você é desse tempo, não sei se você já teve alguma cozinha branca aí na sua casa, mas por que ela era toda branca? Porque era uma onda de eletrodomésticos brancos e as pessoas queriam fazer a sua cozinha inteira branca para combinar com os eletrodomésticos. Da mesma forma que nos anos 80 nós tínhamos cozinhas azul clarinha, amarelinha, vermelha, combinando com os eletrodomésticos da época. Ou seja, a linha branca ou a linha de eletrodomésticos da cozinha, ela influencia e muito na parte de interiores, de decoração e do mobiliário em si. Com o surgimento dos eletrodomésticos em aço inox, isso trouxe uma variedade, uma liberdade muito maior para as pessoas trabalharem mais cor e trazerem mais identidade para dentro das suas casas. Então, o que eu observo com as cozinhas gourmets hoje, que elas estão muito mais livres, que a gente consegue trabalhar muito mais cor e trazer essa nossa personalidade para dentro do nosso projeto, sem ficar preso à questão de que, nossa, a cozinha precisa ser branca, né? Que muitas vezes as pessoas até falavam, eu quero branca porque ela remete limpeza. Mas na verdade, quando se trabalha com o MDF, independente dele ser branco ou ele ser outra cor, a forma de limpeza é a mesma, né? Então você vai conseguir fazer a limpeza dele da mesma forma e ele vai se demonstrar limpo, independente da cor que você trabalhar. Eu separei aqui para vocês verem algumas opções que remetem a essa identidade que a Duratex tem. Então eu vou dar alguns exemplos de padrões que eu simplesmente amei dessa coleção Essência, que é a coleção mais recente, como por exemplo o Maranta. Eu não sei se você está conseguindo enxergar ele bem. O Maranta é um padrão mais claro, então para as pessoas assim que não gostam de usar cores muito fortes na sua cozinha. Ele tem como se fosse uma escama de peixe no desenho, então os veios da madeira, ele lembra um pouquinho uma certa marchetaria, tá? Não sei se você é desse tempo de marcenaria raiz, né, em que a gente colava as lâminas e fazia desenhos, né, nela, mas ele acaba remetendo um pouco a essa questão, né, pelo fato delas serem posicionadas tipo escamas de peixe. É bem interessante. E a gente pode trabalhar, por exemplo, esse Maranta com o croma. Então aqui fica uma combinação muito legal. O croma, ele é um padrão cristalo, ele é um papel metalizado, então ele tem esse aspecto, né, do metálico, que traz essa questão da tecnologia e do requinte para a cozinha, né? Ao mesmo tempo que ele tem esse high gloss, que é esse ultra brilho do cristalo, e combina perfeitamente com o Maranta. Agora, se você às vezes quer ser um pouquinho mais ousado na combinação, tem aqui o ultramarino, que também fica maravilhoso com o Maranta. Ai, Anne, mas eu não sou fã, assim, às vezes de padrão muito claro, eu queria usar alguma coisa mais escura. Você pode sim usar padrões mais escuros, como por exemplo um grafite, mesclar ele com outras cores, ou mesmo usar um janduia, que a Duratex tem, que é campeão de vendas, né? Aqui outras possibilidades que a gente tem, até da coleção Plural, que é a coleção anterior, né? Por exemplo, o Mint. O Mint é um verde clarinho e que tá super em alta, né? Quando a gente vê essas fotos de tendências de cozinha, eu até ouso falar que o Mint é como se fosse o novo cinza. Ou seja, esse verdinho caiu muito no gosto das pessoas. Eu sou bem suspeita em falar sobre isso porque verde é minha cor preferida e eu colocaria assim na minha cozinha.
Sem contar, né, muitas vezes em padrões que remetem pedra, como por exemplo o portoro ou o taço. Em detalhes, você não precisa fazer sua cozinha inteira nesse padrão. Ah, eu quero fazer um painel, algum detalhe, principalmente quando se trata às vezes de uma cozinha que é integrada ao espaço da sala. É bem legal a gente poder trabalhar com esses elementos, né? Aqui eu tenho outras opções, como por exemplo Hong Kong. Hong Kong até mostrei para vocês em outro vídeo. Eu amo usar esse padrão nos projetos de loja. Eu tenho bem essa pegada industrial para fazer os projetos e quando eu trabalho em lojas de artigos de marcenaria eu adoro aplicar o padrão industrial. E o Hong Kong é sempre peça-chave, porque geralmente eu revisto as colunas das lojas, eu trabalho os expositores, eu trabalho painéis e para dentro da casa ele fica também fantástico. Então às vezes você tem essa pegada assim mais industrial também, né, e queira colocar na sua cozinha, ele fica bem bacana, trabalhado com outras cores mais sólidas, né, com cores mais neutras, dando aquela equilibrada no seu projeto. E eu tenho aqui outras opções que são clássicas também da coleção Essência, como por exemplo o Carvalho Luar. Então, Carvalho Luar, e tenho também o Carvalho Eterno. Então, os carvalhos que a Duratex tem são opções clássicas, ou seja, não saem de moda, que você consegue ter uma ampla combinação com tonalidades mais claras, médias ou escuras. Você consegue combinar tanto com padrão que remete tecido, quanto com unicor, quanto com pedra. E eu quero falar para você não ter medo de ousar nas suas combinações, de fazer a sua cozinha conforme é a sua identidade. Muita gente às vezes fala para mim, ai Anne, mas eu tenho medo de enjoar, eu tenho medo daquilo ficar pesado, de eu olhar todo dia para aquilo e não aguentar mais ver aquilo. Então uma dica bem importante é, em primeiro lugar, que você goste do padrão. Mas não tenha medo assim que vai enjoar da cor, porque isso não acontece. Você não passa 24 horas dentro daquele ambiente da cozinha, dentro da sua casa, né? Mas se for, digamos, um ambiente como, por exemplo, um home office, o ideal é sempre optar por cores mais neutras. Eu não falo de cores brancas, né? Porque o branco também não é algo que traz ou agrega conforto para dentro do ambiente, mas cores mais neutras que vão te abraçar. Mas ouse sim no seu projeto, busque novas combinações, use as técnicas, por exemplo, do Color Play. Eu explico isso em outro vídeo do nosso canal, caso você queira entender mais sobre essa questão da combinação. E qualquer dúvida ou qualquer sugestão que você queira minha, pode me deixar um recadinho, né, ou no meu direct, ou comentar, né, no nosso canal, que eu vou também te auxiliar e te direcionar nas melhores combinações que a Duratex tem para te oferecer, beleza? Então é isso aí, e eu fico à sua disposição. Não deixa de curtir, de comentar e de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece. Até mais, tchau, tchau!